Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia para os Apostas sobre a MIMEX, no canal de apostas esportivas, onde fazemos as análises e os prognósticos para o dia. Hoje vamos falar de quarta-feira, mas não é uma quarta-feira qualquer e nem sequer temos Liga dos Campeões, é uma quarta-feira de Porto Benfica para a Taça Portugal. Eu sei, é às 8h45, parecemos todos meus malucos, mas é assim aqui em Portugal, mas é uma quarta-feira com um Porto Benfica a eliminar. Para mim, tínhamos jogos destes todas as semanas, apesar de depois aí perder um bocadinho de valor, mas é uma quarta-feira bem interessante por aqui. Não temos muitos jogos, vamos falar aqui de Carabao Cup também, vamos falar aqui deste Chelsea Arsenal, vamos falar de um joguinho apenas da Série A de precaução, na minha opinião. E vamos falar de Bundesliga. Já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam like e comentem, que isso ajuda-me imenso a crescer. Estamos a crescer bastante no YouTube. Tenho estado muito contente pela nossa subida de subscritores, pela nossa evolução e crescimento aqui no YouTube. E já sabem também, em www.euromigmac.com estão todos os links na descrição, estão todos os links das minhas parcerias e do Discord, e do Telegram, e do Instagram, e por aí fora. Já sabem que esta quarta-feira na Bet7 é dia de bónus, um bónus bastante acessível para se fazerem em depósitos, portanto, usem e abusem dos bónus de quarta-feira da Bet7. O link da BetLabel neste momento ainda está com um pequenino problema, portanto, ainda não criem conta, esperem um bocadinho, quando o link estiver ativo, eu falo no Telegram. Portanto, vamos arrancar então para quarta-feira, e vamos começar no Chelsea Arsenal. No Chelsea Arsenal estamos com Chelsea 3.24, Arsenal a 2.22. De relembrar, e eu não sabia, estamos a falar de meia final da Carabao Cup, um jogo a duas mãos, eu não sabia disso, por acaso, quando falei no jogo do Newcastle contra o Manchester City. Temos um Chelsea 3.24, Arsenal a 2.22, portanto ligeiro favoritismo para o lado londrino. O lado vermelho londrino. Over 1,5 1.25, over 2,5 1.90, ambas marcam 1.70 e o gol em ambas as partes a 1.80. Estamos a falar que o Chelsea nos últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, venceu o Charlton para a FA Cup, mas marcou em todos os últimos 5 jogos, sofreu em todos os últimos 5 jogos, bateu o gol em ambas as partes em 4 dos últimos 5 jogos e bateu ambas marcam em todos os 5 jogos. Do lado do Arsenal, nos últimos 5 jogos tem apenas um empate, em casa contra o Liverpool a 0, de resto venceu Portsmouth por 4-1, 3-2 Bournemouth, 4-1 Aston Villa e 2-1 a Brighton. Portanto, percebo perfeitamente aqui o ligeiro favoritismo do Arsenal, vai possivelmente haver rotação nos dois lados, muito provavelmente, se bem que acredito mais até no lado do Arsenal do que no lado do Chelsea. Para a equipa do Chelsea, se bem que a equipa do Chelsea também, exatamente, vai bater um bocadinho na tecla. Estamos a falar de uma equipa do Chelsea com um treinador novo, que possivelmente irá querer ver os jogadores a jogar, os melhores jogadores a jogar, para começar a delinear um bocadinho as suas ideias. E temos um Arsenal que vai competindo para a Liga dos Campeões, está em primeiro na Premier League, tem outras prioridades além desta Carabao Cup. Portanto, acredito em mais rotação do Arsenal do que do lado do Chelsea, mas não deixa de ser um derby londrino, um jogo bem interessante na teoria para se acompanhar. A nível de mercados, eu gosto aqui deste over 1,5 1.25 e do ambas marcam 1.70, porque acredito que, lá está, de tudo o que eu falei, do que eu gosto de falar da Carabao Cup, são competições um bocadinho diferentes, são competições que os jogadores, os treinadores dão primazia ao que é o futebol, ao que é o padrão, ao que é o trabalhar as metodologias, porque o resultado, entre aspas, não é efetivamente muito interessante para estas equipas. E temos um Chelsea que vai abordar este jogo de uma forma super séria porque é novo treinador. Temos um Arsenal mais forte, mas se calhar não vou dizer que... Eu não gosto de dizer que as equipas abordam jogos de maneira não séria, mas abordam jogos de maneira um bocadinho diferentes. Portanto, eu acredito que o Chelsea faça golos, mas, obviamente, sendo o Arsenal uma melhor equipa do que esta equipa do Chelsea, acredito que o Chelsea também possa fazer aqui, que o Arsenal possa fazer aqui golos. Ou ambas marcam 1.70, parece uma boa oportunidade para a quarta-feira e, obviamente, por consequência, over 1,5 1.25 também. A nível de match shots, temos um Arsenal 2.22, Chelsea 3.24. Por tudo o que eu falei, sinceramente, parecem-me odds justas. Esperaria um modo um bocadinho mais baixo do Arsenal, mas por pura e mera especulação do mercado, e aí iria achar valor do lado do Chelsea. Agora, que sim, da maneira como as odds estão, parecem odds perfeitamente justas. Temos na Bundesliga, temos um Hoffenheim Mönchengladbach, temos um Hoffenheim a 1.86, Mönchengladbach a 3.85, over 1,5 1.16, over 2,5 1.61, ambas marcam 53 e temos o gol em ambas as partes 1.53 também. Estamos a falar de sexto lugar que recebe o décimo, com 8 pontos ainda assim de diferença de uma equipa para a outra, são 8 vitórias para o Hoffenheim com 29 golos marcados, 20 golos sofridos, e do lado do Mönchengladbach são 5 vitórias, 22 golos marcados, 24 golos sofridos. A equipa do Hoffenheim
Ainda tem menos um jogo no calendário do que a equipa do Mönchengladbach, portanto esta distância ainda pode ser maior mesmo sem contar com este jogo. E a equipa do Hoffenheim nos últimos 5 jogos tem apenas uma derrota, foi perder ao Signal Iduna Park por 2-0 frente à equipa do Dortmund. De resto venceu Hamburgo e Augsburg em casa, e fora de portas tem empates no Stuttgart e no Mainz. O Mönchengladbach vendeu uma vitória muito boa sobre a equipa do Augsburg por 4-0 em casa, depois devido a uma derrota fora de portas também no Signal Iduna Park, depois de ter perdido em casa com o Wolfsburg. Venceu fora o Mainz, que é o último classificado, e perdeu em casa contra o São Paulo. E portanto aqui percebo o favoritismo do Hoffenheim a 1,86. Não desgosto da dupla possibilidade a 1,25. Se vocês quiserem juntar aqui a alguma coisa, eu não desgosto desta dupla possibilidade. A equipa do Hoffenheim é uma equipa mais forte. A equipa do Hoffenheim vem de 4 vitórias seguidas em casa: 3-1, 3-1, 3-0 e 4-1. E estamos a falar de Hamburgo, que é uma equipa de meio da tabela. Heidenheim é para lá para baixo, é verdade. Augsburg é uma equipa de meio da tabela. Leipzig é uma equipa que luta por lugares de Liga dos Campeões, e mesmo assim o Hoffenheim venceu todas essas equipas. De resto, as derrotas estão aqui. Estamos a falar de 2 jogos contra o Bayern de Munique, Dortmund, onde fez 2 golos, Frankfurt também é uma equipa muito forte, onde também fez um gol, e se calhar a mais surpreendente aqui é mesmo contra o Colónia, onde perdeu por 1-0. De resto, parece-me jogos perfeitamente razoáveis e uma boa prestação da equipa do Hoffenheim em casa. Fora de portas, a equipa de Mönchengladbach teve aqui 3 resultados muito interessantes, porém, último classificado, penúltimo classificado, antepenúltimo classificado. São 3 vitórias que indicam alguma coisa, mas não indicam assim tanto. De resto, perderam Union Berlin, empataram com o Leverkusen, perderam com o Stuttgart, venceram por 3-2, sofreram 2 golos contra o Atlas Dalmenhorst para a DFB Pokal. De resto, depois já na época passada, 2-0 para Munique e 4-3 ao Stein Kiel, fora de portas. Portanto, aqui eu percebo o favoritismo do Hoffenheim e consigo ver aqui ainda assim algum valor a favor do Hoffenheim. Ainda assim, prefiro ficar fora do Hoffenheim a vencer diretamente a 1.86, o 1x a 1.25 parece um modo interessante, o handicap menos 0.25 a 1.60 também parece um modo gira, mas eu gosto dessa odd e também do gol em ambas as partes 1.53. Se quiserem ser aqui um bocadinho mais audazes, tendo em conta o bom registro da equipa do Hoffenheim em casa e o mau registro do Mönchengladbach fora, o Hoffenheim para marcar nas duas partes a 2.51, também é um modo muito, muito interessante. Depois temos um Leipzig contra Freiburg, estamos a falar do terceiro contra 8º classificado. Leipzig com menos um jogo também no campeonato, leva 30 golos em 15 jogos e 19 golos sofridos. A equipa do Freiburg é uma equipa bastante over também, são 27 golos marcados e sofridos em apenas 16 jogos. A equipa do Leipzig vem de 2 derrotas seguidas, Leverkusen e Union Berlin, e marcou em 4 jogos seguidos, e nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, Frankfurt e Magdeburg para a DFB. O lado do Freiburg vem também num momento interessante, onde leva 4 jogos seguidos sem perder, onde venceu 3 e empatou 1 contra o Dortmund, onde marcou o gol também. Portanto, parece-me ser uma equipa, não é parece, é uma equipa que faz golos com regularidade, porém, mesmo defensivamente, é uma equipa que também sofre alguns golos. O único jogo onde não sofreu nos últimos 5 jogos foi contra o Salzburgo, para um contexto de Liga Europa. Portanto, parece-me interessante este cenário de golos no jogo do Leipzig contra o Freiburg. Eu vou evitar trabalhar aqui a favor do Leipzig a 1.73, vou falar dos 3 mercados mais óbvios para mim. Nos mercados dos overs, over 2,5 1.58, o ambas marcam 1.57 e o gol em ambas as partes a 1.53. Aliamos aqui o bom momento do Leipzig, não é um bom momento do Leipzig, mas a boa equipa que o Leipzig tem, contra o bom momento do Freiburg. São 2 equipas que eu gosto nesse sentido, portanto, sem inventar muito, entraremos aqui no que é o mercado dos overs. Depois, na Alemanha, temos um Colónia Bayern de Munique. Aqui, um Colónia Bayern de Munique 9,50 para o Colónia, 1,25 para o Bayern de Munique. Estamos a falar de Bayern de Munique, primeiro classificado, 63 golos marcados, 12 golos sofridos, 0 derrotas, contra um Colónia 11º com 24 golos marcados, 26 golos sofridos. A equipa do Colónia não vence há 5 jogos, tem 3 empates, 2 derrotas e não marcou em 2 desses 5 jogos. De resto, a equipa do Bayern de Munique, acho que não há muito a dizer, 8-1, 4-0, 2-2, 3-1, 5-0. Até mesmo trabalhar andas torna-se um bocadinho difícil aqui. Jogo em casa do Colónia é um jogo complicado, e ainda assim o Colónia em casa, é verdade, não tem o melhor registro, mas nos últimos 10 jogos tem 4 derrotas, ainda assim. Union Berlin, Frankfurt, Bayern de Munique para a DFB Pokal e Stuttgart. Portanto, é um jogo que eu diria que poderia complicar, mas parece-me temos olhos sinceramente justos. Temos um Bayern a 1.25. Agora o over 2,5 estar a 1.25 parece-me um bocadinho surreal e começa a ser um bocadinho impossível trabalhar alguma coisa a favor do Bayern de Munique. Portanto, a única coisa que eu vou falar aqui é mesmo Bayern para marcar nas duas partes 1.53. Não, para mim não é um modo justo, mas pode ser possível de acontecer.
E depois aqui um mercado que se calhar me agrada mais neste jogo será mesmo acima de 3 cantos do Bayern Munique na primeira parte, 1.74. Ainda assim, não é a equipa que eu gosto mais para isso. Por exemplo, nos últimos 5 jogos apenas bateu essa linha por uma vez, mas de todos os mercados que temos aqui, sinceramente parece-me mais coerente a nível do que é uma odd e o que é a possibilidade dessa coisa acontecer. Portanto, acima de 3 cantos HT para o Bayern e o Bayern para marcar nas duas partes. Depois, o Nápoles-Parma. E aqui é só trouxe esse jogo para um pequenino aviso. Temos o Nápoles, claro, favorito 1.34 contra um Parma 9.30. Por outro lado, temos o Nápoles com... Não há Gilmour, não há Anguissa, não há Lukaku, não há Kevin De Bruyne, nem há David Neres. Do lado do Parma, é verdade, não há Suzuki, que é guarda-redes titular da equipa do Parma, mas é verdade, a equipa do Nápoles vem de uma série interessante, tem 2 empates seguidos, mas vem de uma série relativamente interessante, 2-0 Milan, 2-0 Bolonha, Cremo, Lazio, empate contra o Hellas e empate contra o Inter fora de casa, que é um resultado interessante, mas a equipa do Parma também não é uma equipa que perca assim tantos jogos, e se olharmos para as derrotas do Parma nos últimos 10 jogos, são 4, é verdade, mas Inter por 2-0, Lazio por 1-0, Bolonha por 2-1 e o Udinese por 2-0. De resto, empatou em casa contra o Milan a 2, venceu o Hellas Verona, venceu o Pisa, venceu o Fiorentina, empatou contra o Sassuolo e venceu o Lecce. E eu trouxe este jogo porquê? Porque eu acho que pode ser um favorito que pode complicar. Ao contrário do Inter, que tem odds justas, mas que eu acredito mesmo que o Inter vença com alguma naturalidade, eu acho que este jogo do Nápoles com o Parma pode ser um jogo que pode complicar. Temos o Nápoles com modo 1.34, para mim teria que ter um modo bastante mais alto do que isto. Portanto, eu vejo valor para o lado do Parma aqui. E eu gosto bastante do handicap baixo 2,5 para o lado do Parma, do 1.20, 1.30. Onde o Parma pode vencer, empatar e perder até por 2 golos, e gosto sinceramente mesmo para trabalhar em live. Eu não vou lançar isto no Telegram porque eu sei que o pessoal desconfia um bocadinho deste tipo de entradas, mas eu gosto bastante de handicap mais de 1,5 para o Parma, onde o Parma pode vencer, empatar e perder até por um golo a 1.84. Portanto, quem estiver a ver o vídeo e achar correto e com valor aquilo que eu estou a dizer, parece-me fazer sentido estes handicaps. Antes de irmos para o Porto Benfica, de relembrar que em www.eraomigmac.com estão lá o link do Patreon, também está na descrição, onde por apenas 2€ mês vocês têm acesso a todos os prognósticos por escrito de todos os bons dias, boas apostas. Portanto, se não quiserem estar a ver estes vídeos compridões, vejam o Patreon, 2€ por mês, têm acesso a tudo por escrito, direitinho, mal saem, ou praticamente mal saem os vídeos. Portanto, Taça Portugal, quartos de final, Porto, Benfica, pique, cinema ou um jogo nojento? Vamos tentar perceber. Temos um Porto com modo 2.11, Benfica com modo 3.44. Over limite a 1.09, quase que dava para termos aqui um 10 no over de 0,5. Over 1,5, 1.43, over 2,5 a 2.33. Ambas marcam a 2 e o gol em ambas as partes a 2.10. O que é que podemos esperar aqui um bocadinho do jogo? A equipa do Porto, 5 jogos, 5 vitórias nos últimos 5 jogos, já não sofre há 3 jogos. Exatamente, há 3 jogos. A equipa do Benfica vem de uma derrota em casa, campo neutro, contra a equipa do Braga, venceu o Estoril, empatou na pedreira a 2 bolas, venceu o Famalicão e venceu o Farense. Aqui o meu problema não é os últimos jogos das duas equipas, aqui o problema é mesmo este último jogo do Porto Benfica no Dragão. É verdade que é um jogo a eliminar, ainda assim, ainda falei isso na live stream há pouco. Temos de ter em conta que a abordagem do Benfica para este jogo será muito semelhante, pelo menos na minha perspectiva, a abordagem do Benfica para este jogo será muito, muito semelhante, ou seja, confortável sem bola, bloco ligeiramente baixo, um ou outro momento de pressão um bocadinho mais alta, mas temporária, um bocadinho para meter ali um bocadinho de medo, um bocadinho de pressão, um bocadinho de nervosismo na equipa do Porto. E o que é certo é que no Dragão, no 0-0, foi um jogo muito fraquinho, o Benfica não merecia ter ganho. Por outro lado, o Porto também não, e o Benfica esteve sempre mais confortável no jogo, dentro do que é que, para onde levou o jogo, ter sempre mais confortável no jogo do que a equipa do Porto. E eu acredito que o Benfica tenta levar o jogo um bocadinho para aí novamente. O Benfica percebe o momento é do Porto, a qualidade é do Porto, neste momento o Porto é favorito, joga no Dragão, portanto eu acho que o Benfica e o Mourinho percebem estes conceitos e entendem que a abordagem, se calhar a correta ou a mais correta, pelo menos no início, será igual à que tiveram no campeonato. A abordagem do Porto é que eu tenho algumas dificuldades. Eu não sei se o Porto vai ser capaz de desmontar um bloco baixo com bons jogadores, porque o Porto já tem tido algumas dificuldades de desmontar alguns blocos baixos
nos últimos jogos, como o Santa Clara, o próprio AVS até marcar o primeiro golo, o Nacional, o Estrela também, foram jogos que o Benfica, que o Porto teve algumas dificuldades de desmontar um bloco baixo e não tem tanta qualidade como a equipa do Benfica, portanto acho que o Benfica, o Porto pode ter novamente algumas dificuldades para desmontar este bloco do Benfica. Eu vou falar aqui do modo dos mercados mais corriqueiros, somente por ser um jogo a eliminar, que é o over 1,5, 1.43, de resto, se porventura o jogo for-se arrastando 0-0, eu não entraria nos golos, mas tendo em conta que se sair um golo, seja por que motivo for, porque um jogo amarrado podemos ter um golo na mesma, aqui o over 1,5 já terá valor, e no jogo eliminar a 1.43, um Porto Benfica, para mim, tem sempre que ser falado. E depois eu vou falar apenas de um mercado em específico. Eu não sei se temos Eu não sei se temos, sim senhora, na Bet7 também. Eu sei que é muito estranho o que eu vou dizer, mas tenho a ideia tem a ver com o que eu acho que o jogo possa levar. E tendo em conta as odds que nós temos aqui, parece-me sinceramente um modo interessante, que é parte mais produtiva a segunda parte. O que é que isto quer dizer? É termos mais golos na segunda parte do que na primeira. Como eu espero um jogo muito amarrado na primeira parte, e eu gosto desta odd, está a 2.20, termos mais golos na segunda parte do que na primeira parte. O jogo pode me enganar, o Mourinho pode me enganar, o Porto pode entrar com tudo, pode logo desfazer o bloco e fazer logo 2 golos. Nunca ninguém vai saber. Ou pode ser um penalti ou um gol de bola parada, nunca ninguém vai saber, mas pelo que eu perspectivo do jogo, eu gosto mesmo bastante desta parte mais produtiva, a segunda parte no jogo. Outra odd que eu gosto, e com linhas um bocadinho mais baixas ou diferentes, é o Porto para ter 3 cantos na primeira parte, imaginando lá está, Porto com mais bola, bloco mais baixo do Benfica, temos aqui um padrão interessante do Porto ter cantos na primeira parte. Eu por acaso já não me lembro como é que foi o confronto direto neste caso, olha, nem tivemos muitos cantos, tivemos apenas um, mas eu gosto desta odd a 1.92, pelo jogo que eu espero que possa acontecer e que eu acho que vai acontecer, eu gosto destes 3 mercados. Over 1,5, 1.43, dependendo um bocadinho do contexto, mas tenho de falar aqui no vídeo. Segunda parte será mais produtiva no jogo a 2.20 e o over 2,5 cantos do Porto na primeira parte, ou seja, o Porto a ter 3 ou mais cantos na primeira parte ao modo 1.92. Estamos falados para este Bom Dia Boas Apostas de quarta-feira de clássico, já sabem, há bónus na Bet7 todas as quartas-feiras, www.eraumbigmac.com, estão lá os links todos. Já sabem também, subscrevam o canal se gostam deste tipo de conteúdo, metam like e comentem que isso ajuda-me imenso a crescer, vamos continuar a subscrever, vamos continuar a crescer esta comunidade que está tão linda e bonita. Muito obrigado a gente que esteve desse lado e que quarta-feira de clássico seja um bom dia com boas apostas.